exigidos de algo. No primeiro momento, podemos ser tomados de insatisfação por termos sido colocados numa situação que nós não julgávamos agradável. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida? De sermos confrontados com uma coisa que não era nossa, que era de outra pessoa, e nos sentimos injustiçados sem identificar que aquilo na realidade era um privilégio, não era um fardo. Um pouco disso nós conseguimos observar aqui no exemplo de Simão. Tem situações que podem e têm um potencial de nos deixar extremamente confusos, tirar o nosso foco com isso da soberania de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Quando a gente confunde, quando a gente estremece a clareza das coisas que estão diante de nossos olhos, nós tendemos a ofuscar em nosso coração, obviamente, porque em sua essência ele jamais será ofuscado, mas nós ofuscamos no nosso coração a percepção sobre a soberania de Deus. Como discípulos de Cristo, todos nós, meus irmãos, enfrentamos muita pressão para andar conforme o mundo. As tentações são imensas. A discriminação é muito grande quando decidimos adotar práticas, relacionamentos, condutas, vocabulário, opções, construção da família e um inúmero rol de situações que desafiam o que é comum para o mundo e que para nós é estranho por termos sido feitos novas criaturas. Muitas vezes os conselhos dos ímpios também batem vorazmente às nossas portas e em outras vezes somos convidados a seguir os nossos próprios interesses. Mas aqui, Simão, este que é lembrado aqui, en passant, muito brevemente, mas com um peso muito importante, ele está como um desses personagens, perdão, ao redor da cruz, que tem o seu nome legitimado na história, não por nada que ele tenha feito, mas exatamente pelo fato de ter recebido uma missão tão confusa, passando por ali, lhe trazem esta responsabilidade dos soldados romanos de carregar juntamente a Jesus a sua cruz. E o primeiro detalhe que é interessante é o porquê. A gente vai ver quem é Simão, a gente vai ver algumas marcas desse episódio, mas é importante entender o porquê. E por isso que eu fiz questão de lermos o capítulo, desde o verso 1 até esse verso 21, embora ele ainda siga, para vermos o contexto como um todo, de quando Jesus foi interrogado por Pilatos, e depois quando ele é levado e mandado por Pilatos aos soldados para ser açoitado antes da sua crucificação. Isso significa dizer, e você viu aqui no texto, toda a zombaria, todo o escárnio que os soldados levantaram para com Jesus, ali simulando teatralmente uma adoração a ele, pegavam das suas próprias roupas para vestir-lhe, colocaram nele coroas de espinhos, maldizendo o Filho de Deus, mas trazendo para ele tamanha violência que sequer ele era capaz de carregar uma cruz sozinho, humanamente falando. É interessante observar esse detalhe e o porquê que os soldados escolhem dentre os judeus para que o ajudasse nesta caminhada até o Gólgota, que era o Monte da Caveira, o Monte, não é, do Calvário. Então, naquele tempo, era comum que essa tortura se levasse até que, quando fosse de fato crucificado, o delinquente ali, condenado pelo Império Romano, já não ficasse tanto tempo assim. E quando ficava, ia sendo torturado e sufocado pelo seu próprio sangue, numa broncoaspiração, e falecia sufocado no madeiro, colocado de tal forma que a sua morte se prolongasse o máximo possível,
porque por isso é que a gente às vezes não entende o motivo dos apóstolos em suas cartas e da linguagem neotestamentária enfatizar a cruz como um sinal para nós de redenção, mas para o mundo da época, um sinal de vergonha. Era a pior morte que existia e que tinha para ser colocada como pena capital. Muitos dos que ali passavam por esse processo certamente preferiam ser decapitados, uma morte indolor, imediata. Muitos ali preferiam ser objetos de outros tipos de execução e não desse processo da crucificação. Deixavam ali, muito especialmente para com Jesus, o deixaram numa condição praticamente moribunda. Ele, com as feridas, as chagas de toda, não bastasse o coração ferido, que era o menos importava, o seu corpo dilacerado, com os açoites. E você pode, se já não teve essa curiosidade, pesquisar um pouco desses instrumentos aterrorizantes de tortura que eram usados pelos soldados romanos para apagar a humanidade de alguém que estava a ser condenado. Esse é o cenário. O uso de todas essas ferramentas para açoitar, para maldizer, para escarnecer, para mostrar, e o povo assistia a isso com sadismo de ver uma suposta justiça sendo feita, inflamados que foram pelas autoridades religiosas do judaísmo. A humanidade de alguém sendo apagada. E um homem surge aí de maneira quase que aleatória, mas não dentro dos propósitos de Deus que nunca falham, que é colocado ali para auxiliar a carregar a cruz do Senhor. Quem era Simão? A gente precisa pensar sobre isso. Mas antes, notarmos esse versículo-chave que eu já repeti em Marcos 15, 21. E obrigaram Simão Cireneu, que passava à venda do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Nós notamos, meus irmãos, então, que há situações que podem nos deixar confusos, como nós já falamos. E como discípulos do Senhor, nós enfrentamos pressão para andar conforme o mundo, ouvindo o conselho dos ímpios, ou seguindo os nossos próprios interesses. Entretanto, o Senhor mesmo prepara o caminho para que nós estejamos ao seu lado, peregrinando, caminhando para junto do seu sacrifício. Como Paulo vai usar muito essa linguagem para falar da identidade que temos em Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Na sua morte, para simbolizar a nossa morte para o pecado. Na sua ressurreição, para a nova vida a qual nós fomos erguidos a viver pela sua graça, pelo novo nascimento da água e do Espírito. Quem era Simão? Nós somos desafiados, queridos, a pensar sobre isso. E primeiro para refletirmos em quem era este servo do Senhor. Pode passar, por favor. Nós precisamos, em primeiro lugar, olhar com atenção para não permitir que as situações do dia a dia nos distraiam do que Deus tem preparado para nós. Como muitas vezes nós somos surpreendidos nessa caminhada ao lado do Senhor e não deveríamos. Eu sempre digo para os irmãos que desenvolvem algum tipo de liderança aqui na IPA, que devem estar em todo o tempo preparados para o que surgir, porque os imprevistos, eles acontecem diversas vezes, é verdade, mas nós precisamos nos organizar e nos planejar para que a obra do Senhor permaneça de pé e continue avançando. E por isso nós não podemos ser, então, desorganizados ou despreparados para com estes imprevistos. Então nós vamos ver quem era Simão. Em primeiro lugar, parece que esse Simão na época não era conhecido do grupo dos cristãos, dos discípulos de Jesus.
Ele veio de Cirene, por isso chamado Simão Cireneu. É muito comum vermos essas expressões geográficas vinculadas como quase que um apelido, né, do nome das pessoas. E essa cidade era uma cidade na região norte da África, região que hoje nós conhecemos como Líbia, onde existia uma colônia judaica. A história da crucificação, ela está chegando aqui, ela está se aproximando do seu âmago, do seu clímax. E Marcos descreve esse encontro na casa do governador Pôncio Pilatos e vai narrando essa trajetória de Jesus após ser ali condenado injustamente, vai até o local da sua execução. E no meio desse caminho, dessa narrativa de Marcos, que, diga-se de passagem, é um dos evangelistas mais econômicos dentre os 3 sinóticos e também o Evangelho de João, porque narra de maneira célere, de maneira veloz, enfatizando as obras, o ministério de Jesus. É chamado do Evangelho em ação. Marcos vai narrando com brevidade, ele não entra muito em detalhes, como faz Mateus, ou como faz Lucas, que colheu depoimento de diversas testemunhas oculares para registrar uma obra encomendada por Teófilo. Mas também não entra em estratégias de comprovação, como pensa João no seu evangelho, para provar que Jesus era o Filho de Deus. E usa diversas ferramentas, trazendo para a construção da sua obra literária, do seu evangelho, sinais. É o evangelho dos sinais, João. Mas Marcos é um evangelho breve, é um evangelho que vai direto ao ponto. Ele quer apontar para Jesus. E nesse caminho, narrando aqui a Via Crucis, ele lembra deste homem, e não por acaso. Simão Cireneu, um personagem até então desconhecido, que foi convocado para levar, ou ajudar a levar a cruz de Jesus. A Bíblia nos revela quase nada sobre este homem. O que se diz sobre este Simão Cireneu nos 3 evangelhos é praticamente a mesma coisa e fica restrito sempre a um único versículo. Como vemos aqui em Marcos 15, 21, também está lá em Mateus 27, 32 e também em Lucas 23, 26. O que é, diga-se de passagem, mais uma comprovação da fidedignidade dos evangelhos. Sempre ele vai ser, então, aqui citado pelos sinóticos. Parece que Simão, então, vem dessa região e, apesar de não ser conhecido dos cristãos que desfrutaram ali da convivência com Jesus, ele era certamente conhecido de colônias judaicas na região do norte da África, da onde ele saiu, na região de Cirene. E provavelmente, quem sabe, ele era um daqueles que saíram de Jerusalém por perseguições, por qualquer outra razão, quem sabe pelos censos ou com medo de pagar impostos, e saem daquela região da Palestina e vão para o norte da África. E você está aqui na semana da celebração da Páscoa em Jerusalém. E ele, sendo um bom judeu, vem com a sua família, provavelmente em caravanas, para celebrar as festividades na grande cidade de Jerusalém. E ali recebe uma missão um tanto quanto delicada e surpreendente. Podemos imaginar que, se ele cresceu numa família fiel a Deus, desde pequeno ele tinha ouvido as histórias de Abraão, desde pequeno Simão teria ouvido as histórias da forte liderança de Moisés, da coragem de Josué. Ele, quem sabe, na sua infância e também na sua juventude, cantava salmos de Davi com a sua família. E agora, ansioso por visitar Jerusalém, participar da festa da Páscoa, alimentar sua fé nos altares do templo, trazer suas ofertas na grande celebração da Páscoa do povo judeu espalhado na dispersão, e ele encontra-se diante de uma situação extremamente desconfortável. Os evangelistas comentam que ele chegava do campo, provavelmente estava chegando de viagem, Simão, no momento em que Jesus caminhava para o Calvário. Nós não sabemos o que ele fazia no campo, mas como muitos peregrinos estavam lotando a cidade,
na época da Páscoa, é possível que Simão tenha procurado hospedagem nos arredores da cidade para sua família e caminhava do campo então com essa finalidade. E vendo a confusão que se passava pelo caminho, como um bom curioso, cuja qualidade não está restrita aos tempos antigos, veja só, ou aos tempos modernos, a curiosidade que matou o gato sempre esteve na história em algum momento, como também aqui com Simão. E voltando, ele tem que ver o que está acontecendo. E o que acontece? Quando lá chega, ele é então encarregado de uma nobre e poderosa missão. Muitas vezes nós vamos ser também surpreendidos quando vamos ver o que estava acontecendo. Eu não deixo de repetir aqui a história de conversão do nosso pastor emérito, reverendo Elcio, meu pai. E diferente de você que de repente teve a trajetória de conversão a partir de alguém que ele discipulou, que falou do amor de Jesus, alguém que bateu sua porta, ou de uma experiência de doença, ou quem sabe você que teve alguém na sua família que investiu tempo de oração para que você fosse chamado, convidado por Jesus para uma vida diferente. Muitas e bonitas são as histórias de conversão. Aqui na nossa igreja temos belíssimas. Mas o reverendo Elcio, ele se converte assim, meio na curiosidade. Passava ele na frente de uma porta de uma igreja congregacional no Rio de Janeiro, que estava num sábado à noite ensaiando seu coral, tinha ele 17 anos. Sempre católico de família, ele já contou essa história aqui. E para ouvir aquele coral ensaiar. E ali, Deus, o Senhor, comprou seu coração. Ninguém falou para ele, ele não viu um folheto, ele não foi evangelizado por homens. Mas o próprio Espírito foi até o encontro dele, porque o bom pastor chama as suas ovelhas e elas o seguem. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 10. Foi lá na curiosidade e teve um encontro poderoso. O diácono, na época, chamou para entrar e ele assistiu até o fim do ensaio ali e nunca mais saiu do Evangelho. Depois, logo no ano seguinte, foi para a igreja presbiteriana, onde foi preparado para o ministério, e você já conhece o resto da história. Então, essa curiosidade dos acontecimentos, de assistir o que está acontecendo, muitas vezes vai ser também a realidade de Simões, que estão ao nosso redor, tentando se esconder, mas sendo movidos pela sua própria curiosidade a perceberem a Cristo. E o que acontece aqui? Nós somos desafiados, queridos, a perceber o que ocorreu. O homem, por nome Simão, recebe a grande honra, veja, de ser a única pessoa que de alguma forma compartilhou com Jesus parte da dor e da vergonha da cruz. Em todo o tempo, Jesus encarou a missão de salvar as pessoas sozinho. Ele estava investido, embora partilhasse com os discípulos da missão que o Pai lhe conferiu, mas a redentiva, a redentora, era exclusiva dele. E nesse momento ele tem um auxílio de um inominado transeunte da festa da Páscoa no meio da multidão e que vai ter o seu nome registrado na história, sendo igualmente exposto à humilhação e ao sofrimento que aquele ritual causava. Pouco tempo depois que Jesus havia celebrado a Páscoa com seus discípulos, como nós lemos na nossa devocional desse culto de abertura, em Lucas capítulo 22, foi iniciado o martírio, não demorou muito tempo. Ele é preso no Getsêmani, é levado e interrogado pelo sumo sacerdote, depois, logo cedo, levado para o governador, e então, como vimos aqui em Marcos 15, açoitado, envergonhado e levado para a crucificação. Ele tinha sido traído por um de seus discípulos, ele foi acusado por testemunhas falsas, ele enfrentou um julgamento ilegítimo por parte tanto dos judeus como também dos romanos, ouviu ofensas hostis, escárnio de soldados cruéis, uma noite terrível para o nosso mestre.
E ele permanece amarrado longas horas, levado de um canto a outro da cidade, com seu sangue sendo esparramado pelas ruas empoeiradas, enquanto Pilatos não se decidia. Lavava várias vezes as suas mãos. E por fim, duramente açoitado por soldados famosos por sua crueldade, violência e barbárie. Com o corpo ferido por açoites, ensanguentado e exausto, ele ainda tinha uma missão a cumprir naquele ritual macabro: levar uma cruz pesada de madeira numa subida. Ontem nós tivemos aqui nosso ensaio do grupo de louvor, e ao final do ensaio eu contei com a ajuda dos nossos irmãos aí, e não só são instrumentistas, vocalistas, mas também dispõem, são servos do Senhor, né, Marquinhos? E aí a gente pegou uns bancos aqui que foram usados na nossa celebração do aniversário da igreja semana passada para recolher, e a gente viu a dificuldade que é suspender, porque são feitos de boa madeira. Você imagina então, quando você maximiza essa dificuldade ao levantar o peso numa subida, em inclinação. Agora você imagina ter levado uma pisa, como diz o paraense, uma surra, mas não só uma surra qualquer. Você foi torturado, você foi escarnecido, envergonhado, você foi reduzido à indignidade mais profunda. E agora você ainda tem que levar o peso numa subida de uma montanha. Esse era o cenário. Cristo ainda tinha que carregar uma cruz no estado que se encontrava até o monte Gólgota. Ele cansado, enfraquecido por causa de tudo que já havia lhe acontecido, não estava naturalmente suportando esse percurso. E os soldados procuram alguém que pudesse substituí-lo no carregamento. Porque, obviamente, os soldados não iam mover um único dedo para ajudá-lo. É óbvio. Mas também não ousariam colocar as mãos num sacerdote ou sugerir um tamanho insulto a um cidadão romano. Tinha que pegar um povo da ralé, alguém que estava ali no povão, um curioso. Naquele momento avista um estrangeiro. Que conveniente. Não vamos criar problemas com as autoridades judaicas, não vamos criar problemas entre os cidadãos romanos. Pega um estrangeiro que está aí para celebrar a Páscoa, um sireneu. E esse peregrino, de viajante, é conduzido agora a auxiliar de carregamento de cruz, escoltado até o local da caveira, acompanhado por Cristo. Sozinho, lá no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus tinha chamado a atenção dos discípulos que não permaneceram junto com ele em oração, nem ao menos por uma hora, mas quedavam-se ao sono. No decorrer dos seus julgamentos, Jesus permanece calado e solitário. Ele enfrenta sozinho o escárnio dos soldados. Apenas em parte daquele caminho é que ele é auxiliado por um homem desconhecido, o Simão, da cidade de Cirene. 3 dos evangelhos destacam esse feito, como eu já falei: Mateus 27, 32, Marcos 15, 21 e Lucas 23, 26. E Simão é conhecido como a única pessoa que pode materialmente sentir o peso daquela cruz. De forma literal, Simão se coloca no lugar do outro e pôde entender um pouco, nem sombra do todo, mas um pouquinho do que Jesus estava passando. Os olhares de repúdio, ele também recebeu. As possíveis risadas de incrédulos, ele também recebeu. A chacota dos audaciosos que ansiavam pela morte, ele também ouviu. E toda a humilhação pública também é dirigida a ele.
Mas olha, isso é simbólico para cada um de nós à medida em que nós somos convidados a perceber que muitos de nós podemos também ser pegos de surpresa para suportar humilhações em lugar de outrem. Você já pensou em ser pego de surpresa para enfrentar dores e humilhações de outra pessoa? Não parece nada justo, mas quem diria essa seria a maior honra e o maior privilégio que Simão experimentou em sua vida inteira? Já pensou que muitas das injustiças que você sofre podem ser transformadas por Deus em bênçãos, aprendizado, crescimento e até para a tua salvação? Mas muitas vezes nós temos nos escondido de sermos humilhados, envergonhados, de sermos objeto de chacota e de zombaria por conta de Jesus. E eu tenho certeza que ao olharmos para o nosso passado, nós vamos identificar muitas vezes a cruz do nosso mestre abandonada no meio do caminho, porque tomamos decisões mais convenientes e que atendam melhor os nossos próprios interesses. Nós podemos olhar para trás e abandonando o nosso caminho numa estrada de negligência, onde não fomos insultados, onde não fomos malferidos, onde não fomos maltratados, mas também não fomos seus seguidores. Essa trajetória de Simão tem muito a nos ensinar, sobretudo pelo contexto em que ela se encontra. Nós não podemos, queridos, negociar a caminhada. Essa ilustração é muito usada para adolescentes, para crianças e, sem dúvida, é oportuna também para refletirmos. Conta-se uma história de que, na caminhada cristã, um dos discípulos, sentindo o peso da cruz, pergunta a um anjo se poderia cortar um pedaço. E ele, por sua própria ingerência, vai e tira um pedacinho para ficar mais leve. E anda mais um pedaço. E todo mundo carregando a sua. Mas ainda está pesado. Ele vai, corta mais um pedaço. E corta, e corta, e decota, e corta, e picotou a cruz toda. Quando chegou no final, tinha uma cruz desse tamaninho assim. Aí pegou, na travessia final, existia um abismo. E os que carregaram sua cruz tombavam-a para servir de ponte. E a sua cruzinha já não servia mais para esse propósito. Muitas vezes nós queremos, queridos, fugir da parte ruim, da parte desconfortável do discipulado, da vida ao lado do Senhor, das renúncias, das decisões difíceis, dos desagrados que nós vamos precisar assumir. Mas Cristo, ele é categórico em nos transmitir esta responsabilidade de que se nós o negarmos diante dos homens, ele também nos negará diante de seu Pai. E a negativa não está muito longe. Muitas vezes é dentro de casa. A gente não quer desagradar a mulher, a gente não quer desagradar a mãe, a gente não quer desagradar o pai, a gente não quer desagradar os filhos, nós não queremos desagradar o patrão, nós não queremos desagradar o parente. Todo mundo é importante, menos Jesus. Todo mundo tem prioridade, menos o Senhor. Ele nos pede para mudar e a gente vai postergando. E vai vivendo no comodismo, na mesma caminhada. E a cruz ficou lá atrás. Será que, para muitos de nós, será preciso que um soldado nos imponha isso como uma sentença? Pois para crentes e inúmeros irmãos e irmãs do passado, esse foi um motivo de grande privilégio. Cantavam pelas catacumbas e cemitérios escondidos diante da perseguição, que ansiavam o dia em que teriam suas vidas ceifadas em nome do Senhor.
destemidos, enfrentando a morte com o peito aberto e com o coração cheio de fé. E hoje, por muito menos, nós temos deixado que ele carregue sozinho. Óbvio que uma figura simbólica em vista ao fato de que o preço já foi pago, é verdade. Mas, como eu costumo dizer, a salvação é pela graça, mediante a fé. E não vem de vós, é um dom de Deus. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas há tudo que você possa fazer para ser santo, porque a santificação é obra nossa, é compromisso nosso. É no dia a dia, na devocional, na disciplina. E ele te ajuda, com certeza. Mas é um compromisso nosso. E diante disso, queridos, nós precisamos perguntar a você nessa manhã: você está preparado para precisar levar a cruz quando ela se mostrar necessária, para ajudar, para contribuir na redenção? A probabilidade de se evitar carregar a cruz é grande. Mas Jesus garantiu que aquele que quer ser seu discípulo e deseja segui-lo, não se livrará de carregar sua cruz. Está lá em Marcos também, no capítulo 8, verso 34. Quem quiser salvar sua vida tem que estar disposto a perdê-la por Cristo. E quem perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho, é este que será salvo. Simão nos ensina que nós precisamos estar preparados. A cruz chegou até ele de forma repentina, assim como para nós também em um momento distinto da jornada de cada um. Ao vir do campo, os soldados lhe pegam e o obrigam a carregar a cruz de Jesus. Mesmo pego de surpresa, ele toma aquela cruz e faz o que tinha que ser feito. Ele não abandona. As cruzes que eu e você precisamos carregar na nossa caminhada ao lado de Jesus também chegam até nós de forma repentina e inesperada. E a opção correta é sempre nos dispormos e não negarmos a chamada do Senhor. Quando o teste vem, nós podemos reagir de várias maneiras. E por incrível que pareça, nesse curto tempo ainda de início de ministério, já testemunhei todas essas. Nós podemos ver gente sendo chamada para levar a cruz que reage de forma negativa, que evita a cruz. Tem crente que trata a cruz de maneira leviana, diz que está carregando, mas está guardada, ou seja, mentiroso. Tem gente que nem reconhece a cruz como cruz. Tem gente que vê a cruz de forma positiva. E assim, da forma certa, carrega ao lado de Cristo até o seu destino final. Inicialmente, Simão foi obrigado a carregar a cruz, mas em contrapartida, Jesus carrega voluntariamente por todos nós. E espera, em gratidão, que façamos o mesmo por você e pelo seu próprio crescimento e edificação. Carregar a sua cruz para nós tem que ser objeto do nosso próprio privilégio. E a pergunta que nós fazemos, queridos irmãos, é: você está pronto a carregar a cruz que pode surgir na sua vida, caminhando ao lado de Cristo? Você tem se disposto a entregar sua própria vida por Cristo, como Ele entregou por cada um de nós? Conclusão, queridos. Todos os que cruzaram o caminho de Jesus para honrá-lo tiveram alguma recompensa. Mas, de fato, temos que identificar com muita clareza o que significa segui-lo, pois ao fim nós também seremos galardoados pela nossa caminhada, por todo o sacrifício que enfrentaremos aqui. Jesus tinha sido convidado para um casamento e transforma água em vinho. Em um lar humilde, lhe ofereceu hospedagem no sábado, ele tira a febre da hospedeira. A mulher de Samaria lhe dá um pouco de água e ele lhe dá a água da vida. Assim, também como Simão,
Possivelmente, após essa experiência que teve com Cristo, encontra ele a salvação, eu não tenho dúvidas. Marcos menciona, por exemplo, o nome dos filhos de Simão, e não é sem motivo, pois foi atrás de pesquisar sobre ele, quem sabe nutrindo também com este relacionamento. Quando se cita o nome das pessoas nos evangelhos, geralmente, veja só, é porque elas eram conhecidas da igreja primitiva, porque os evangelhos foram escritos para abastecimento da fé da igreja nascente. E se colocava nome, RG e CPF das pessoas, é porque era de conhecimento deles. Um certo Rufo e sua mãe são mencionadas por Paulo como pessoas queridas dele, em Romanos 16, 13. Não podemos afirmar categoricamente, mas quem sabe, disse aqui da própria família de Simão Cireneu. É possível que seja o mesmo Rufo, filho de Simão. Uma das maiores recompensas que aquele homem poderia ter tido é ver os seus filhos seguindo a sua própria caminhada, ou seja, aos pés da cruz de Cristo, como ativos cooperadores da expansão do reino. Os soldados romanos forçaram Simão a carregar a cruz, mas Jesus não nos força a carregar a nossa. Ele carrega voluntariamente e espera que nós façamos o mesmo por amor a Ele, em resposta ao seu amor por nós. E uma frase para nós encerrarmos, queridos, de Dietrich Bonhoeffer, alguém que na sua própria pele sentiu a intransigência e os riscos e ameaças que era seguir a Cristo no seu tempo, enfrentando o regime nazista na Alemanha. Ele que era pastor nos afirma: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Simão de Cirene nos lembra que esse convite nem sempre é feito com palavras, mas com cruzes. O que tem sido a cruz para você? Decoração na tua casa ou convite à renúncia? O que tem sido a cruz na tua vida, no teu dia a dia? Significa objeto de vanglória ou tem sido partilha nas humilhações de Cristo? Que nós possamos, queridos irmãos, reconhecer na cruz o seu verdadeiro significado, carregando sem temer até o fim, custe o que custar, a cruz que Ele coloca nos nossos ombros, pois não nos sobreveio tentação que não pudesse por nós ser suportada. E Ele mesmo, ao nosso lado, nos ajuda até o final. Amém, queridos? Nós queremos nesse momento passar a celebração da mesa do Senhor. Nosso grupo de louvor já vai tomando seu assento. Nós queremos chamar até aqui à frente os nossos presbíteros regentes, nossos irmãos e amigos em Cristo. Presbítero Manuel Rodrigues de Souza, José de Ribamar Santos e José Osvaldo de Souza Filho.